Você é uma advogada competente, domina o direito, vence causas. Mas quando chega a hora de precificar seus serviços, você paralisa. A boa notícia? Isso tem solução. Não é sobre trabalhar mais, é sobre ser mais inteligente na precificação. Olá e sejam muito bem-vindos ao Deep Dive. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que, vamos combinar, é quase um tabu na advocacia: a precificação. Mas a nossa conversa aqui vai além daquele papo de como cobrar. A análise que vamos explorar é provocadora e, eu garanto, tem o poder de mudar a forma como se enxerga o problema. E vamos começar direto com a frase que está na tela, porque ela é o coração de tudo. É muito fácil dizer que advogados e advogadas simplesmente não sabem colocar preço no próprio trabalho. Mas a verdade, segundo o nosso autor, é muito mais desconfortável. O problema não é uma falha individual, é uma falha de sistema, é uma desestruturação. E entender isso, acreditem, muda o jogo completamente. E é importante dar o crédito. Toda essa análise, essa provocação inteligente, vem de um artigo fantástico do André Medeiros, da Advoco Brasil. Ele é quem nos tira do lugar comum para enxergar a verdadeira raiz do problema. É a visão dele que nós vamos destrinchar a partir de agora. Muito bem, se o problema é sistêmico, como afirma o André Medeiros, o que sustenta esse sistema? A análise dele aponta para alguns pilares bem definidos que, juntos, criam essa confusão generalizada na hora de precificar. Vamos conhecer esses pilares. Pensem nestes 3 fatores como um verdadeiro ciclo vicioso. Tudo começa com uma formação que não prepara para o lado empresarial da profissão. Isso joga o profissional no mercado totalmente despreparado por uma pressão que empurra os preços para baixo. E para completar o cenário, faltam ferramentas para tomar decisões com base em dados e não em puro instinto. Vamos aprofundar cada um desses pontos. O primeiro pilar, então, é a formação acadêmica. A Faculdade de Direito forma juristas excepcionais, ensina a arte da retórica, a citar doutrinadores, a impressionar com uma expressão em latim. Mas e a gestão? E o negócio? Ninguém ensina na sala de aula que precificar é um ato estratégico. É sobre posicionamento de mercado, não apenas sobre colocar um número em uma proposta. E então, esse profissional recém-formado e sem preparo empresarial cai direto no segundo pilar, o mercado. E o que ele encontra? A tal cultura da cotação. O serviço jurídico entra em uma espécie de leilão às avessas, onde geralmente ganha quem cobra menos. Com isso, um trabalho que é puramente intelectual vira uma commodity, quase como se fosse um produto de prateleira. A disputa deixa de ser sobre o valor gerado e se transforma em uma guerra pelo menor preço. E para fechar, o golpe de misericórdia. O terceiro pilar: a ausência de ferramentas. Sem dados concretos sobre o custo da operação, sobre o tempo realmente investido, sobre a rentabilidade de cada cliente ou de cada projeto, como é que se precifica? Bem, se precifica na base da intuição, do medo e do improviso. Principalmente do medo de cobrar um valor justo e perder o cliente. A confiança, que deveria ser a base de tudo, dá lugar a uma insegurança que paralisa. Certa teoria dos 3 pilares está clara. Mas como é que isso se manifesta na prática, no dia a dia? A análise do André Medeiros é brilhante neste ponto, porque ele desenha alguns retratos muito fiéis da realidade da advocacia, com os quais certamente muita gente vai se identificar. Olhem só que interessante, não importa o porte, o problema se repete com roupas diferentes. O profissional autônomo pressionado pelas contas do mês cede no preço para fechar o próximo contrato, sem perceber que cada sim para um valor baixo cria um precedente que o desvaloriza. O escritório pequeno sofre com a guerra interna. Cada sócio precifica de um jeito para o mesmo serviço, confundindo o cliente e passando uma imagem de desorganização. E o escritório grande, aparentemente superestruturado com seus sistemas de timesheet, acaba engessando a precificação em tabelas fixas, perdendo a chance de capturar mais valor em casos de alta complexidade. A conclusão é a mesma para todos: dinheiro está sendo deixado na mesa. Diante de todo esse cenário, surge uma pergunta inevitável, uma pergunta que os antigos romanos já faziam: cui bono? Ou seja, a quem tudo isso beneficia? Porque se o sistema funciona dessa forma tão disfuncional para os advogados, é porque ele deve servir de alguma maneira aos interesses de alguém. E esta pergunta é, talvez, o ponto mais provocador da análise. Um sistema que, de forma consistente, joga os preços para baixo não pode ser um mero acidente. Ele foi desenhado, ainda que não de forma consciente, para favorecer determinados jogadores neste tabuleiro. Quem são eles? E aqui estão as respostas. Do lado de fora da advocacia, os grandes clientes corporativos que usam seu enorme poder de barganha para espremer os honorários.
E também as plataformas de cotação, cujo modelo de negócio depende do volume de propostas baratas. Do lado de dentro, os próprios concorrentes que, por falta de outros diferenciais, usam o preço como única arma. E o mais sutil de todos, o próprio sistema de justiça, que acaba lidando com advogados tão exaustos e sobrecarregados que eles se tornam naturalmente menos combativos. E o que legitima tudo isso? Ora, uma narrativa muito bonita e muito poderosa, a de que advogar é uma vocação, um sacerdócio, e não um negócio. Uma história romântica que, como o artigo aponta com uma ironia fina, é extremamente conveniente para quem está do outro lado da mesa, para quem assina o cheque. Eu sei, o diagnóstico é duro, é um quadro complexo, mas a beleza da análise do André Medeiros é que ela não para na crítica, ela aponta um caminho, uma solução. E essa solução começa com uma mudança fundamental de mentalidade, uma verdadeira virada de chave. E a virada de chave é exatamente esta: compreender que a cultura do trabalhe mais, cobre menos não é um acidente de percurso, é um design. É a arquitetura de um sistema que foi montado para beneficiar a demanda em detrimento da oferta. E qual é a melhor parte de algo que foi desenhado? É que pode ser redesenhado. E o redesenho começa aqui, nesta mudança de perspectiva. É parar de precificar olhando para dentro, para o próprio umbigo, se perguntando quanto tempo eu vou gastar com isso, e começar a precificar olhando para fora, para o cliente, se perguntando qual é o valor, qual é o resultado que o meu trabalho gera para ele. É a transição da precificação por esforço para a precificação por impacto. Isso nos leva, então, ao conceito central da solução proposta: precificar com inteligência. E isso não tem nada a ver com técnicas de venda ou truques de negociação. Tem a ver com a construção de uma advocacia sustentável, que não vive só para apagar incêndios e que tem fôlego para crescer com qualidade. E é crucial deixar isso bem claro: precificar com inteligência não é sinônimo de ganância. Na verdade, é o exato oposto. É sobre garantir a sustentabilidade do negócio para poder investir em estudo, em tecnologia e, principalmente, para ter tempo de entregar um trabalho de excelência. No fim do dia, é sobre respeito com a própria profissão. E o André Medeiros conclui o raciocínio com esta ideia, que é simplesmente transformadora. O profissional do futuro não será aquele com a maior carteira de processos, mas sim aquele que gera o maior impacto. E para gerar impacto é preciso precificar bem. Para quê? Para ter margem para fazer menos e fazer melhor. Isso cria um círculo virtuoso que atrai clientes melhores e projetos mais interessantes. E, para encerrarmos, fica esta provocação para a reflexão de cada um. O preço que está sendo praticado hoje no escritório reflete o verdadeiro impacto que o trabalho é capaz de gerar na vida e nos negócios dos clientes? Essa foi a nossa análise aqui no Deep Dive. A gente se vê na próxima.